As 11 plantas que guardam segredos. Dona Maria sempre dizia que a natureza não era só mato e flor. Para ela, cada folha, raiz ou semente tinha uma história, um poder, uma lição. E não era só conversa de velha não. Quem já tomou um chá de boldo depois de um churrasco sabe do que ela estava falando. Um dia, seu neto, Lucas, chegou todo animado da escola. Vó, a professora falou que a gente vai fazer um trabalho sobre plantas sagradas. Tem que ser algo que as pessoas usam em rituais, em rezas, essas coisas. Dona Maria sorriu, tirou os óculos e limpou as lentes no avental. Ah, meu filho, então você veio no lugar certo. Senta aqui que eu vou te contar sobre 11 plantas que o mundo esqueceu que são mágicas. Lucas puxou uma cadeira de madeira, aquela que rangia toda vez que alguém se mexia. Do lado de fora, o sol batia no quintal, onde um pé de arruda balançava com o vento. Arruda, a protetora, essa daí é a arruda, disse Dona Maria, apontando para o pé no quintal. Minha avó plantou quando eu era pequena. Ela dizia, Maria, a arruda é como um escudo. Afasta mal-olhado, inveja, até mosquito. Lucas riu. Mas como uma plantinha faz isso, vó? Não é a planta em si, bobo. É o que ela representa. As pessoas acreditam nela, então ela funciona. É como quando você usa uma camisa da sorte no jogo. Não é a camisa que te faz ganhar, é você acreditar que ela ajuda. Então é tipo um placebo? Isso mesmo. Mas não conta para sua professora que eu usei essa palavra, tá? Ela piscou. 2. Alecrim. A memória viva. Dona Maria levantou devagar e foi até um vaso perto da janela. Esse aqui é o alecrim. Cheira. Lucas aproximou o nariz e inalou fundo. Nossa, que cheiro bom! Pois é. Os antigos diziam que o alecrim ajuda a lembrar das coisas. Estudantes na Grécia Antiga usavam coroas de alecrim na cabeça na hora das provas. Sério? Eu vou levar um galho para a escola amanhã. Pode levar. Mas não adianta só cheirar, tem que estudar também, viu? Ela riu. 3. Boldo, o curandeiro do fígado. E esse aqui, vó? Lucas apontou para um pé pequeno com folhas enrugadas. Boldo. O melhor amigo do fígado. Depois de uma feijoada ou de um churrasco com os amigos, um chá de boldo salva a vida. Mas por que as pessoas acham que ele é sagrado? Porque cura, Lucas. E cura é um tipo de magia, não é? Os povos indígenas da América do Sul já usavam boldo há séculos. Eles acreditavam que ele limpava não só o corpo, mas também as energias ruins. Então é tipo um sabão para a alma? Dona Maria gargalhou. Gostei dessa comparação. Pode ser, sim. 4. Lavanda, a calma em flor. Essa aqui é linda, disse Lucas, tocando nas flores roxas de um vaso. Lavanda. Usada desde os tempos dos egípcios. Eles colocavam nos túmulos dos faraós para ajudar na passagem para o outro mundo. Nossa, que forte! E hoje a gente usa para acalmar. Um sachê de lavanda debaixo do travesseiro ajuda a dormir. É como se a planta dissesse, relaxa, tá tudo bem. Eu preciso de um desses. Fico nervoso antes das provas. Então vou te dar um saquinho. Mas não conta pra ninguém que eu tô te dando magia, hein? 5. Sálvia, a purificadora. Dona Maria pegou um maço de folhas secas pendurado na cozinha. Sálvia. As pessoas queimam ela para limpar ambientes. É como se fosse uma vassoura para energias ruins. Tipo quando a gente varre a casa? Exatamente. Os nativos americanos usavam em cerimônias. Eles acreditavam que a fumaça levava as preces pro céu. E funciona? Se você acreditar, sim. Mas não adianta queimar sálvia e depois xingar o vizinho, tá? Ela riu. 6. Jasmim, o amor em botão. Essa florzinha branca aqui é o jasmim, disse Dona Maria, apontando para um arbusto florido. Cheira tão doce. É a flor do amor. Na Índia, as noivas usam jasmim nos cabelos. Dizem que atrai paixão e harmonia. Então, se eu der um jasmim para uma menina, ela vai gostar de mim?
Não é bem assim, Lucas. O jasmim não faz milagre. Mas se você for gentil e verdadeiro, aí sim, a flor pode ajudar a abrir o coração dela. Ah, então é tipo um empurrãozinho? Isso mesmo. 7. Losna, a guerreira amarga. Essa folha aqui é a losna. Dona Maria mostrou uma planta de folhas finas e prateadas. Nossa, que nome estranho. E o gosto é pior ainda. Amargo que nem fel. Mas é poderosa. Os antigos usavam para afastar vermes e até mal-olhado. Então é tipo um remédio ruim que faz bem? Exatamente. Às vezes, as coisas que não gostamos são as que mais nos ajudam. 8. Manjericão, o santo das cozinhas. Esse aqui todo mundo conhece, disse Lucas, apontando para um vaso de manjericão na janela. Sim, mas nem todo mundo sabe que ele é sagrado. Na Índia, o manjericão é chamado de tulsi e é plantado em templos. As pessoas acreditam que ele traz proteção divina. Então, se eu plantar um pé na minha casa, Deus vai me proteger? Deus, os anjos, ou quem você acreditar. O importante é a fé. E de quebra, você ainda tem um tempero bom para pizza. 9. Camomila, a paz em chá. Essa florzinha amarela aqui é a camomila, disse Dona Maria. Ah, eu já tomei chá de camomila. Pois é. Ela calma, ajuda a dormir. Os egípcios a usavam em rituais de cura. É como se a planta dissesse: vem aqui, descansa um pouco. Eu devia tomar mais. Todo mundo devia. O mundo ia ser mais tranquilo. 10. Hortelã, a energia fresca, hortelã. Lucas exclamou, cheirando um pé grande no quintal. Essa aqui é cheia de energia. Os gregos antigos acreditavam que ela dava força. Por isso, atletas usavam antes das competições. Então, se eu mastigar hortelã antes do futebol, vou correr mais? Pode ser. Mas não esquece de treinar também, hein? 11. Copal, a resina dos deuses. Essa aqui é diferente, disse Dona Maria, mostrando um pedaço de resina amarelada. O que é isso? Copal. Uma resina que vem de uma árvore do México. Os maias e astecas queimavam em rituais para se comunicar com os deuses. Tipo incenso? Isso. A fumaça sobe e leva as preces junto. Nossa, parece coisa de filme. E é mesmo. Mas não precisa ir pro México para sentir a magia. Basta acreditar. O trabalho de Lucas no dia seguinte, Lucas chegou na escola com um caderno cheio de anotações e um saquinho de lavanda no bolso. Nossa, Lucas, você pesquisou mesmo. Disse a professora, impressionada. Foi minha avó que me contou tudo. Ela disse que as plantas não são só plantas. São histórias, remédios, proteção. E o que você aprendeu com isso? Perguntou a professora. Lucas pensou um pouco. Aprendi que a natureza é como uma farmácia e um templo ao mesmo tempo. E que, às vezes, a coisa mais simples, um chá, uma flor, um galho, pode ser a mais poderosa. A professora sorriu. Acho que sua avó te ensinou mais do que qualquer livro. E Lucas concordou. Afinal, quem precisa de magia quando se tem uma avó como Dona Maria? Lucas guardou o caderno na mochila e sentiu o cheiro da lavanda no bolso. Era como se a avó estivesse ali, dando um abraço nele. Na hora do recreio, os amigos cercaram ele. E aí, Lucas, vai mesmo pro México? Perguntou o Pedro, mordendo um sanduíche. Não sei ainda. Mas minha avó disse que lá tem um cacto que parece uma porta pro outro mundo. Que doideira! Riu a Ana. E você acredita nisso? Lucas deu de ombros. Não sei. Mas se a lavanda calma e o alecrim ajuda a lembrar das coisas, por que não? O João, que sempre zoava todo mundo, cutucou ele. Então você vai atrás de planta mágica para virar bruxo? Não é bruxaria, João. É só respeito. As plantas estão aqui antes da gente. Elas sabem coisas. A Ana olhou pro céu, pensativa. Minha mãe usa arruda atrás da orelha para espantar mal-olhado. Será que funciona?
Minha avó diz que funciona se você acreditar, disse Lucas. Mas que não adianta só colocar a planta e não cuidar do resto. Tipo o quê? Perguntou o Pedro. Tipo não ser babaca com as pessoas. Não jogar lixo no chão. Não pisar nas flores só porque sim. Os amigos ficaram quietos um pouco. Até o João parou de rir. Tá, mas e o México? Insistiu a Ana. Você vai mesmo? Lucas olhou pro saquinho de lavanda. Vou. Mas primeiro preciso aprender mais. Minha avó disse que tem um homem lá, um curandeiro, que sabe tudo sobre as plantas sagradas. Ele mora perto de uma montanha onde o vento canta. E como você vai achar esse cara? Perguntou o Pedro. Não sei. Mas acho que as plantas vão me guiar. O João revirou os olhos. Ah, tá bom. Você vai se perder no meio do nada. Pode ser, Lucas sorriu. Mas se eu me perder, pelo menos vou estar no lugar certo. A campainha tocou, e todos correram para a sala. Lucas ficou parado um segundo, sentindo o peso do saquinho no bolso. Ele sabia que não era só um pedaço de planta. Era um começo. Os amigos voltaram para a sala, mas Lucas ficou ali, encostado na parede. O cheiro da lavanda subiu pelo nariz dele. Fechou os olhos. Você tá aí? Sussurrou. Nada. Só o barulho da TV ligada e risadas na sala. Mas então, um vento bateu na janela. Fraco, como um sopro. Lucas abriu os olhos. A cortina balançou sozinha. Ele respirou fundo. Tá bom. Eu vou. No dia seguinte, Lucas acordou cedo. Pegou a mochila, colocou o saquinho de lavanda dentro e guardou um caderno velho. A avó dele estava na cozinha, mexendo uma panela de mingau. Vai mesmo? Ela perguntou, sem olhar. Vou. Toma. Ela estendeu um pedaço de pano amarrado. Dentro, tinha folhas secas e um cristal pequeno. Para proteção. Lucas guardou no bolso da frente. Obrigado, vó. E não esquece, as plantas falam, mas você precisa escutar. Ele sorriu. Vou tentar. No ponto de ônibus, o Pedro apareceu de bicicleta. Tá indo mesmo, seu louco? Tô. E se aquele curandeiro for um charlatão? Aí eu volto. Pedro suspirou. Toma. Ele tirou um canivete do bolso. Para se defender. Lucas riu. De quê? De plantas? De qualquer coisa. O ônibus chegou. Lucas subiu, acenou pro Pedro e se sentou perto da janela. Quando o motor ligou, ele encostou a testa no vidro. Lá fora, o céu estava cinza. Mas no bolso, a lavanda parecia quente. Como se dissesse, vai dar certo. Ele fechou os olhos de novo. E dessa vez, ouviu. Não palavras. Mas um sussurro. Como o vento da montanha que a avó tinha falado. O ônibus balançou na estrada de terra. Lucas apertou a lavanda no bolso. O sussurro ficou mais forte. Você tá bem? Perguntou uma senhora ao lado. Tô. Só cansado. Ela olhou para ele, desconfiada. Mas não disse mais nada. O motorista anunciou, próxima parada, Cruzeiro das Almas. Pedro tinha razão. E se o curandeiro fosse enganação? Lucas respirou fundo. A lavanda esquentou de novo. Como se dissesse, confia. O ônibus parou. Lucas desceu. O ar cheirava a terra molhada e mato. Na beira da estrada, um caminho de pedras levava morro acima. Ele seguiu. Os pés afundavam na lama. De repente, ouviu passos atrás. Ei, garoto! Lucas virou. Um homem de chapéu de palha estava ali. Sorriso largo, dentes meio tortos. Você é o Lucas, né? O neto da Dona Maria. Sou. Ela me avisou que você vinha. O homem apontou pro morro. O velho Zé tá te esperando lá em cima. Lucas hesitou.
Como eu sei que você não é um charlatão? O homem riu. Se eu fosse, já tinha te roubado. Ele mostrou as mãos vazias. Mas se quiser, pode voltar. O ônibus passa daqui a 2 horas. Lucas olhou pro caminho. As pedras pareciam brilhar um pouco. Ou era só o sol? Vou subir. O homem assentiu. Então vai. E cuidado com as raízes. Elas gostam de puxar pé de quem tá com medo. Lucas engoliu em seco. Mas seguiu em frente. A cada passo, o sussurro da lavanda ficava mais claro. Não era só o vento. Era como se as plantas estivessem cantando. No meio do caminho, uma figueira enorme bloqueava a passagem. Galhos retorcidos, folhas escuras. Lucas parou. E agora? Uma voz veio de cima. Agora você pede licença. Ele olhou para cima. Uma mulher de cabelos grisalhos estava sentada num galho. Balançava as pernas como uma criança. Quem é você? Sou a guardiã da figueira. Ela pulou no chão. E você tá pisando no meu quintal. Lucas recuou. Desculpa. Eu não sabia. A mulher sorriu. Tudo bem. Mas para passar, tem que deixar um presente. Que presente? Algo que você gosta. Lucas pensou. Tirou o canivete que Pedro tinha dado. Serve? A mulher pegou, examinou. Serve. Ela jogou o canivete para cima. Ele sumiu no meio das folhas. Pode ir. Lucas passou. A figueira não parecia mais assustadora. Parecia agradecida. Mais adiante, o caminho se abriu numa clareira. No meio, uma cabana de madeira. Fumaça saía da chaminé. E na porta, um velho de barba branca fumava um cachimbo. Finalmente, disse o velho. Demorou, menino. Lucas parou na frente dele. Você é o Zé? Sou. E você é teimoso igual sua avó. Lucas sorriu. Ela mandou isso. Tirou a lavanda do bolso. O velho pegou, cheirou. Boa escolha. Ele olhou nos olhos de Lucas. Mas me diz, você veio aqui para quê? Lucas hesitou. Para entender. Por que as plantas falam com a avó e não comigo? O velho riu. Elas falam com você. Você é que não escuta direito. Lucas franziu a testa. Como assim? O velho apontou pro chão. Pega uma folha. Qualquer uma. Lucas pegou uma folha seca. O velho segurou a mão dele. Feche os olhos. Lucas obedeceu. Agora respira fundo. E pergunta para a folha, o que você quer me dizer? Lucas riu. Isso é sério? Muito. Ele respirou. E perguntou. No começo, nada. Depois, um formigamento. Como se a folha estivesse viva. E então, uma imagem, um rio. Água limpa, correnteza forte. Eu vi um rio. O velho sorriu. É a resposta. Mas o que isso quer dizer? Que você já sabe. Só precisa confiar. Lucas abriu os olhos. A folha estava murcha na mão dele. E agora? Agora você volta. E leva isso. O velho deu um saquinho de sementes. Planta no quintal da sua avó. Quando crescer, você vai entender. Lucas guardou as sementes. Obrigado. Não me agradeça. Agradeça as plantas. Elas é que te guiaram. Lucas olhou ao redor. A clareira parecia diferente. Mais viva. Como se cada folha, cada galho, estivesse esperando ele ir embora para continuar a conversa. Vou sentir falta. Não vai. O velho piscou. Elas vão com você. Lucas desceu o morro. No caminho, a figueira balançou os galhos, como se dissesse tchau. E no bolso, a lavanda ainda sussurrava. Quando chegou na estrada, o ônibus já estava lá.
Ele entrou, se sentou. Pedro não estava mais. Mas tudo bem. Porque agora Lucas sabia, as plantas não falavam só com a avó. Elas falavam com ele também. Lucas fechou os olhos no banco do ônibus. O cheiro da lavanda no bolso subiu devagar, misturado com o vento que entrava pela janela. Lembrou da avó, das mãos dela cheias de terra, dos dedos finos que sempre sabiam onde plantar cada coisa. O ônibus deu a partida. A estrada era cheia de curvas, mas Lucas não sentiu enjoo. Só uma calma estranha, como se alguém tivesse colocado uma mão quente no seu ombro. No banco da frente, uma mulher virou para trás. Tinha um lenço florido na cabeça e um colar de sementes. Você tá voltando de onde, menino? Da casa da minha avó, ele respondeu, sem pensar muito. A mulher sorriu, como se já soubesse. E trouxe alguma coisa de lá? Lucas tocou o saquinho no bolso. As sementes pareciam vibrar de leve. Trouxe. Então já sabe o que fazer. Ela virou para frente de novo. Lucas não perguntou como ela sabia. Talvez fosse só uma senhora simpática. Ou talvez as plantas tivessem mandado mais um recado. Quando desceu na rodoviária, o sol já estava baixo. Pegou o caminho de casa, mas parou na esquina. Olhou pro quintal da avó, que agora era só um terreno vazio. A cerca de madeira estava caída em alguns lugares, as ervas daninhas cresciam sem controle. Suspirou. Tirou o saquinho do bolso. Tá bom, murmurou. Vou plantar. Cavou a terra com as mãos, como a avó fazia. As sementes eram pequenas, quase invisíveis. Quando terminou, sentou na grama e ficou olhando pro buraco. Nada acontecia. E agora? Perguntou pro vento. Nada respondeu. Mas o cheiro de lavanda ficou mais forte. No dia seguinte, Lucas voltou. E no outro. E no outro. Sempre com um copo d'água, sempre com um pouco de conversa. As semanas passaram. As plantas não brotaram. Será que morri de fome? Ele perguntou uma tarde, cutucando a terra seca. Foi então que viu. Bem no cantinho, uma folhinha verde, fina como um fio de cabelo. Riu sozinho. Pronto, já entendi. E ali ficou, de joelhos na terra, esperando o resto crescer. Porque agora ele sabia, não era só plantar. Era ouvir. Era esperar. Era acreditar que, mesmo quando a gente não vê, as coisas estão acontecendo. E elas estavam. Lucas passou a chegar mais cedo. Levava um banquinho de madeira, o mesmo que usava para pescar no rio quando era criança. Sentava, cruzava as pernas e ficava ali, olhando a folhinha crescer. Você é teimosa, hein? Disse uma manhã, tocando a terra ao redor com cuidado. Mas eu também sou. A folhinha já tinha virado duas. Pequenininhas, mas firmes. Ele sorriu. Não era só a planta que estava mudando. Lucas também. Antes, ele vivia correndo. Trabalho, contas, barulho. Agora, parava. Observava. Até o vento parecia diferente quando passava por ali. Será que as outras vão aparecer? Perguntou pro buraco vazio ao lado. Nada. Só o cheiro de terra molhada. No fim da semana, mais uma folha. E outra. Até que, um dia, ele acordou e viu, não era mais só um brotinho. Era uma plantinha de verdade, com caules finos e folhas que pareciam mãos minúsculas pedindo água. Uau! Murmurou. Pegou o copo, derramou a água devagar. A planta balançou, como se estivesse agradecendo. Tá bom, riu. Eu continuo ouvindo. E continuou. Todo dia. Até que, sem perceber, o buraco não estava mais vazio. Era um canteiro. Pequeno, mas cheio de vida. Olha só para você, disse, orgulhoso. Quase não acreditei. A planta não respondeu. Mas o vento passou, mexeu as folhas, e Lucas jurou que ouviu um sussurro. Eu também, ele disse baixinho.
E ali ficou, de banquinho, esperando o resto da história. Porque agora ele sabia, as coisas mais importantes não têm pressa. Elas só precisam de alguém que espere.